A Bíblia Sagrada contém inúmeras histórias de mulheres guerreiras, cheias de fé e ousadia que fizeram a diferença. Uma dessas mulheres é Joquebede, cuja história é considerada uma das mais fortalecedoras devido à sua destemida e grandiosa fé em Deus. Apesar das circunstâncias adversas, Joquebede não se intimidou e é uma inspiração para todos nós até os dias de hoje. Neste vídeo, vamos explorar quem foi Joquebede e as valiosas lições que podemos aprender com ela. Olá, seja muito bem-vindo! Se é novo por aqui e gosta de conteúdos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ficar felizes em ter você por aqui. Sem mais demora, vamos ao vídeo de hoje. Joquebede, a mãe de Moisés, é uma das mães mais notáveis da Bíblia Sagrada. Sua história é encontrada no livro de Êxodo e é conhecida por sua ousadia e inteligência, diante do decreto de morte imposto pelo faraó, que exigia a morte de todo bebê do sexo masculino que nascesse. Joquebede arriscou sua vida para salvar a de seu filho Moisés. O nome de Joquebede significa Jeová é glorificado. Ela era filha de Levi e neta de Jacó, e se casou com um homem chamado Arão. Joquebede foi mãe de 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. Sua vida foi dedicada a glorificar o Deus de Israel. Depois da morte de José, outro faraó assumiu o trono. Esse novo faraó não conhecia a história do povo de Israel e ficou preocupado com a multiplicação desse povo, temendo uma possível guerra contra os egípcios. Para conter o crescimento do povo, o faraó ordenou que as parteiras hebraicas, Sifrá e Puá, matassem todos os bebês meninos. No entanto, as parteiras que temiam a Deus, recusaram-se a obedecer a esse mandamento. Quando o plano do faraó falhou por meio das parteiras, ele criou outra estratégia. Ordenou que todos os meninos hebreus e egípcios fossem jogados no rio. Foi durante essa época que Joquebede deu à luz Moisés. Ela o escondeu por 3 meses para evitar que seu filho fosse morto. Quando ela não pôde mais escondê-lo, construiu um cesto de junco e colocou Moisés dentro dele, levando-o para o rio Nilo. A irmã de Moisés, chamada Miriam, ficou escondida entre os juncos, observando o que aconteceria com seu irmãozinho. Por acaso, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar e, vendo o cesto, ficou curiosa para saber o que havia dentro. Ao encontrar o bebê hebreu, seu coração se encheu de compaixão e ela decidiu adotá-lo. Miriam, que estava ao longe contemplando toda aquela cena, correu logo e então perguntou se ela gostaria de ter uma ama de leite hebreia. Quando a filha de Faraó concordou, Miriam foi chamar Joquebede, sua mãe. Joquebede criou então Moisés, plantando em seu coraçãozinho o amor pelo Deus de Israel. 6 lições que aprendemos com Joquebede na Bíblia. Embora Joquebede tenha uma das histórias mais curtas, sua vida tem algumas lições verdadeiramente transformadoras por causa de quem ela era e de sua destemível confiança no Deus Todo-Poderoso. Lição número 1. Joquebede escolheu confiar. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Hebreus 11, 23. Imaginar a angústia desses pais durante a gravidez, considerando o decreto de que todos os meninos deveriam ser mortos, é perturbador. Naquela época não havia ultrassonografia para saber o sexo do bebê ou qualquer outra complicação durante a gravidez. Joquebede teve que enfrentar 9 meses de gestação sem saber o que estava crescendo dentro dela. No entanto, independentemente de todas essas circunstâncias, uma coisa é certa: Joquebede escolheu confiar no Deus em quem ela e sua família serviam, com a certeza de que um milagre seria realizado pelo Senhor. 2. Acreditou que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Uma profecia conhecida sobre os filhos de Israel dizia que eles seriam escravizados, mas Deus os libertaria e os traria de volta à terra prometida. Eles tinham certeza de que alguém seria escolhido para liderá-los. Quando Moisés nasceu, Joquebede percebeu que Deus tinha um propósito para seu filho e levou a sério a tarefa de criá-lo e ensiná-lo nos caminhos de Deus.
3. Construiu um caráter de honra em Moisés. Joquebede sabia que Moisés ficaria com ela apenas por um curto período, até que fosse desmamado aos 3 anos de idade. Durante esses anos, ela conseguiu firmar no coração de Moisés a compreensão de que ele havia sido escolhido por Deus para um propósito especial. Joquebede ensinou a história do povo hebreu e tornou Moisés um patriota de sua nação, preparando-o para liderar o povo na libertação da escravidão do Egito. Ela aproveitou bem o tempo que teve com Moisés antes de entregá-lo à filha do faraó, onde ele seria educado nos caminhos dos egípcios. Joquebede compreendia a importância dos primeiros anos de vida de uma criança, pois é nesse período que sua identidade e caráter são formados. 4. Ela entregou tudo nas mãos de Deus e descansou. Quando Moisés completou seus 3 meses de idade, Joquebede não teve outra alternativa a não ser entregar ele para Deus. Quando ela prepara aquele cestinho e coloca Moisés dentro, é como se ela estivesse falando para Deus: "Toma, Senhor, este menino está em suas mãos." No momento em que as circunstâncias fogem do nosso controle, é a hora de entregarmos para Deus. Ele tem a melhor maneira de trabalhar e de agir. Nós somos seres humanos, tão limitados, porém, o Deus ao qual nós servimos é o Todo-Poderoso. 5. Ela fez tudo o que estava em suas mãos e Deus fez o resto. Mesmo diante de uma situação tão difícil como a de entregar seu próprio filho para Deus, Joquebede não se deixou abater. Em vez disso, ela escolheu confiar em Deus e agir com fé. Ela sabia que tinha feito tudo o que estava em suas mãos para proteger Moisés e agora era a hora de deixá-lo nas mãos de Deus. E assim, colocou o cesto no rio e confiou que Deus cuidaria do resto. Essa atitude de confiar e agir com fé é um exemplo para todos nós. Quando nos encontramos em situações difíceis e desafiadoras, podemos escolher ficar paralisados pelo medo ou pela dor, ou podemos escolher confiar em Deus e agir com fé, sabendo que Ele cuidará de nós. 6. Sua fé em Deus é recompensada. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Deus não deixa passar nada despercebido. Sua fé foi grandemente recompensada. A fé acompanhada de obras pode tocar o coração de Deus. Joquebede colocou sua fé em ação e assim tocou o coração de Deus, recebendo a resposta para seu grande dilema. Além de ter salvado seu filho da morte, ela ainda foi abençoada com um salário para cuidar dele. Joquebede é um exemplo de fé e coragem, que nos inspira até hoje. Ela confiou em Deus e agiu de forma corajosa, colocando a vida de seu filho nas mãos de Deus. Mesmo em meio a um momento difícil e incerto, ela acreditou que Deus tinha um propósito maior para seu filho e para o povo hebreu. Sua história nos ensina a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando parece que tudo está perdido. E assim, através da sua fé, Joquebede conseguiu alcançar um milagre e mudar o rumo da história. Deus te abençoe.